Saudação em Cristo Jesus. Nesta quarta-feira, na palavra que temos estado a abordar, cristianismo prático, olhando na cara de quem é como nós e de quem, sendo como nós, tem o testemunho do poder de Deus, da vida de Deus, da graça de Deus em sua vida, e assim nos permite também entender que do jeito que Deus age na vida do meu irmão, Ele age na nossa vida, na minha vida. Nesta quarta-feira tenho o grato prazer, a elevada honra e o vivo privilégio de ter comigo aqui ao lado alguém que não é nada menos, mas é nada mais. É tudo mais. Tudo mais, nada menos, mas tudo mais do que a pastora Elizabeth Neto, Elizabeth Jorge Batista de Liberdade Neto. Nossa pastora, nossa irmã, nossa amiga, mais minha esposa. Cabe o privilégio de hoje estar comigo aqui, nesta quarta do cristianismo prático. A quarta-feira passada tivemos um filho espiritual, uma bênção, pastor Januário Carvalho, que foi uma bênção, né? Uau, foi muito abençoado aquele diálogo que tivemos. Já passou por cá o irmão Luís Contreiras e depois sua esposa, a irmã Contreira, depois a irmã Teresa Kiviengele e a semana passada o pastor Januário Carvalho e hoje a digníssima. Não é a primeira dama, porque é a única, né? Na América falam muito primeira dama, a única dama. Hoje não deixei ninguém por fora, né? Mencionei todos. Sim. Então, hoje está a pastora Elizabeth, com quem vou conversar dentro deste tema, lírios entre espinhos, curando feridas da alma. E a ideia por detrás deste tema é vinculá-lo também a um pouco aquilo que ela hoje faz como ministério. Parte do que é a graça que Deus tem colocado na vida dela e do que tem sido meio de auxílio, ajuda, suporte e mesmo ministério da saúde, ministério de cura. Na sua vida é olhar para os feridos e dar a eles, sobretudo os feridos da alma, dar a eles o linhamento, não apenas da palavra de Deus, mas também da ciência. Como tenho feito com todos, a minha primeira pergunta é sempre permitir ao meu convidado, à minha convidada, que se apresente na primeira pessoa. Eu poderia muito bem fazê-lo, mas na primeira pessoa é sempre melhor. Quando nós falamos, as pessoas que passaram cá são pessoas que têm alguma coisa para transmitir e em meio às próprias dores, que tinham alguma coisa para transmitir, não só na primeira pessoa, mas também do que Deus fez nela. Não se esqueçam que na Adonai nós temos por objetivo passar exatamente isso. A missão ou a visão da Adonai é sermos uma igreja em que cada um está à disposição de outro, sendo-lhe útil, não é? Mas também parte da nossa missão pregar o Evangelho a partir de quem nós somos e do que nós fomos feitos. E é assim que nessas quartas-feiras nós temos olhado para as pessoas naquilo que elas foram feitas pelo Senhor, do que elas se tornaram e conseguem passar para nós, e através delas nós temos aprendido alguma coisa especial e particular. Pero que até eu, enquanto mediador,
entrevistador. Me vejo abençoado nesses diálogos, nesta conversa. Alguém disse que o melhor entrevistador, o melhor jornalista é aquele que faz da entrevista um diálogo e não aquele que vai incluir, influir, trazer para a entrevista os seus pensamentos interruptivos e ir sempre interrompendo. Quero deixar as pessoas fluir e do diálogo nascer algumas conversas, algumas perguntas que eu acho necessário. Pastor Elizabeth Neto. Quem é a pastora Elizabeth? Ah, Jesus, isso está mais difícil que pregar. Paz do Senhor, Shalom, Adonai, amados. Quero agradecer a Deus e a direção da igreja por essa oportunidade. Meu nome completo é Elizabeth Domingas Rafael, pai da minha mãe, Fortuna, pai do meu pai, Neto, nome do meu marido. Eu nasci no município do Lubito. Como eu digo, eu nasci na casa da minha avó, não nasci no hospital. Naquela altura, minha mãe diz que foi um ano de muita dificuldade. Eu não usei fraldas, usei roupas rasgadas, como diz a minha mãe. Eu não tomei leite, tomei quiçangua. E a minha mãe aceitou Jesus no ano 80. Em 82. 82 a minha mãe teve meu irmão Ed e a minha mãe aceitou Jesus porque a minha mãe era católica, muito católica. A família do meu pai também muito católica até hoje. E a minha mãe tinha um primo que lhe pregou Jesus e ela foi para as Assembleias de Deus naquela altura, na cidade do Lubito. E eu me lembro que naquela altura eu já tinha 4 anos. E eu ainda vi o meu pai abater a minha mãe por causa de ir a um culto. Que os pentecostais, os assembleanos eram mal falados. Os católicos diziam que era a igreja dos xinguilamentos. E a minha mãe na igreja católica era muito assídua, ela pertencia ao coral. Quase que a minha mãe seria a madre, mas não deu tempo. Então, houve muita confusão. E no ano de 80 e final de 84, princípio de 85, nós saímos, meu pai já estava em Luanda, nós saímos do Lubito para Luanda. Eu cheguei aqui, eu já tinha feito a primeira classe lá, fiz a primeira e vim para Luanda. E aqui comecei a estudar a segunda classe. Sou casada, graças a Deus. Mãe de 4 filhos. Avó de um neto ainda. Estamos a servir a Deus na Adonai. E não só, servimos a Deus para que as pessoas, o mundo conheça Jesus fora das regras e das paredes denominacionais. Eu amo quando, através de mim, alguém, seja católico, seja ímpio, consiga ver Cristo através do que Deus me colocou para fazer. É para isso que eu sinto que eu vivo e existo. É para isso. Amém. Graças a Deus. Eu acho que é digno de aplauso, né? Alguém se apresentou, falou de si. Você não sabia disso? Ok, Pastor Elizabeth, o nosso tema é lírios entre os vales, ou lírio entre os espinhos. E eu escolhi este tema, ou a primeira parte dela, porque já que queria abordar consigo a temática de curar feridas da alma, eu queria posicionar exatamente o indivíduo, o ser humano, o cristão, nessa dialética da vida em que ele está
entre os espinhos, mas os espinhos não o desqualificam, não retiram essa qualificação de ser lírio, que é uma flor do Extremo Oriente, linda, por sinal, não perde a sua beleza, mas ele não está num ambiente de conformidade, num ambiente saudável. Ele brota, gera sua beleza num ambiente negativo. E vejo que o ser humano, de alguma forma, ele é visto dentro dessa linguagem. Às vezes o homem pode não se perceber assim, mas todo ser humano, alguns tentam esconder. O brilho se torna público, mas às vezes esconde as feridas que o processo gerou nela. Minha primeira pergunta para si é: nós sabemos que Jesus se apregou, se ensina enquanto pastores, enquanto cristãos evangélicos, enquanto ensinadores, que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, Salvador da nossa alma, da nossa vida. Por que se Jesus é o nosso Salvador, Salvador da nossa alma, por que Ele já não salvou tudo, nos isentar de alguns problemas da vida? Porque nós vivemos na terra, pastor. E a terra é uma verdade. A terra é um facto. Nós não conseguimos negar. Eu tenho dito às vezes quando eu ministro, quando dou aulas, há assuntos que não é oração. A oração resolve tudo, mas há assuntos que não é você ir orar e o problema vai acabar. Quando se trata de ferida, quando se trata de dor da alma, quando se trata de trauma, quer dizer, o choque, o embate que a pessoa sofre, e esse embate deixa na pessoa cicatrizes. Quem passar de longe, às vezes vê fusco, mas quem estiver bem perto vai conseguir dar conta que bateu um carro, ou nessa árvore houve um choque. Quem está de perto vê melhor. A maneira como se deve curar isso não é a gente correr para a igreja, orar, não é que não é isso, não é só. Muitas vezes os cristãos pensam que a oração ou as disciplinas espirituais funcionam como ópio para anular e apagar a realidade. Traumas não apagam com um diazepam ou com uma droga. Você vê, a pessoa que se droga, o que usa entorpecente, heroína, cocaína, seja lá o que for, crack, metanfetamina, ele toma para esquecer. Só que como tudo que foi feito na terra tem data de começar e de terminar, até o efeito da droga passa. Mas ele, quando se der conta que está lúcido, a realidade volta. Por quê? Porque nós fomos feitos com memória. O nosso cérebro é uma memória. É uma máquina fotográfica que quando ele fotografa, ele guarda. Você pode beber, pode fumar para não querer ver. Ok, o teu olhar, o teu corpo vai cambalear um pouco, vais dormir. Mas quando tu acordares, a realidade está ali. É uma dor. Existem vários traumas. Vamos falar de uma criança, de um adolescente. O trauma, por exemplo, de perder uma mãe, de perder um pai. Vamos falar de um casamento. O trauma de ser traído. Existem homens, infelizmente, que já encontraram a sua parceira com o outro, assim, no flagrante. Também a recíproca é verdadeira. Há mulheres. Então, essa dor, por mais que a mulher venha aqui orar, eu vou orar com ela, jejuar com ela. Ela nunca vai esquecer. Aquela fotografia nunca vai desaparecer da mente dela, nunca. Então, ali nós vamos para a ciência. E a ciência, irmãos, quem fez é Deus. A ciência respeita o ser humano, assim como Deus nos respeita.
Nós não podemos passar por cima de processos. A pessoa que foi ferida, ela precisa entrar num processo de cura. E o processo de cura quase sempre começa por você se conhecer. Quando você se conhece, você tem capacidade de não deixar te ferir. O maior problema que nós temos de sermos feridos é porque nós, a maioria, o mundo não se conhece. Quando você não se conhece, alguém vem. Lembra quando Judas veio para mostrar ao judeu e ao sacerdote quem era Jesus? Judas deu um beijo. E Jesus disse, amigo, o que você tem que fazer? Ou seja, amigo, é isso que você decidiu fazer? Já sabia que aquele beijo estava a mostrar quem era Jesus. É o beijo da traição. Quando nós aprendermos a nos conhecer, nós vamos nos blindar. Essa palavra nós usamos muito. Blindar é o quê? Eu não vou deixar que alguém, nem ninguém, faça comigo aquilo que eu não aceito. Porque eu já me conheço. Outro dia eu estava conversando com o pastor Leonildo e eu disse, pastor Leo, eu fujo de dor. Porque eu não gosto que me ferem. Quando eu vejo que essa conversa, esse caminho, essa relação vai sair na dor, ou eu que vou ferir, nem sempre que vão me ferir, mas eu não vou reagir bem, vou ferir. Então, para isso não acontecer, eu prefiro fugir. Mas isso é porque hoje eu me conheço. Quando eu não me conhecia, eu deixei muita gente me ferir e infelizmente eu também feri muitas pessoas. Amém. Amém. Eu queria explorar um pouquinho mais a pastora usou a metáfora do choque que deixa a marca e há marcas que só na proximidade, na convivência que se consegue dar conta. Mas eu queria então que o processo de cura em si, esta marca que ficou em nós, ou que ficou no indivíduo ferido, independentemente da espessura, da marca, da profundidade da marca, como é exatamente que se processa essa cura em si, okay, porque é da alma? Vamos dar o exemplo de uma parede. Eu sei que aqui temos pedreiros, estou a ver aí irmão João. Tem mais alguém da construção? Ok. Eu não sou muito boa, mas eu, como já construí casa 2 vezes, isso também já fiz. Eu sei que quando há uma rachadura na parede, uma fenda, um trauma, a pessoa vai lá e chama o pedreiro. O dono da casa, o proprietário, acha que pegar massa tapa. E às vezes há donos da casa aventureiros, chega lá, mete massa, passa tinta, está tudo bonito outra vez. Vai passar 2, 3 meses, arracha. Naquela cola que meteram, vai abrir outra rachadura. E vão chamar o técnico. O técnico vai dizer assim, mano, aqui vamos ter que partir. A cura processa-se exatamente assim. Desconstruir o que você acha que já está construído. O ser humano também é assim. Eu sempre digo, pessoas, quando eu recebo mulheres que se reclamam que o marido é muito rabugento, o marido é mau, não deixa falar. Pastora, ele vai me ganhar. Quando ele começa a falar, a maneira como ele... Eu sempre digo, a pessoa bruta, a pessoa rude, ou toda rudeza, toda brutalidade, no fundo, para nós, é a denúncia de uma grande fraqueza.
Ele tem fraqueza tão grande que ele não quer que ninguém saiba que ele é fraco. Ou ele tem uma nudez tão grande, ou ela, que ela não quer que as pessoas saibam que ela. Então, quando ela se apresenta, a melhor maneira de camuflar essa fraqueza é adotar um personagem. Irmãos, a maior parte das pessoas que foram traumatizadas na infância, hoje na vida adulta, vivem de personagens. E aqui a igreja é o lugar que temos muitos personagens. Porque obrigatoriamente as pessoas acham que aqui tem que ser sempre bonitas e sempre boazinhas. Eu gosto quando alguém é rabugento mesmo. Aquele é ele mesmo. Não está a se fingir. É perigoso quando alguém é tão bonzinho, como se diz, a esmola quando é demais, o santo desconfia. Então a pessoa se camufla adotando uma personagem para se defender da sua fraqueza. Quando nós recebemos alguém que foi traumatizado, obrigatoriamente nós vamos recuar. Vou dar um exemplo. Quando numa das viagens eu estava, não vou dizer aonde, estava fora e as pessoas da igreja me disseram: pastora, temos uma irmã, está assim, 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 nunca mais veio e está se fechar dentro de casa. Eu disse: liga para ela, pergunta se eu posso vir. E ela disse: não, a pastora está calma, a pastora já chegou, pode vir. Eu fui lá, fui com 2 irmãs obreiras, fomos para lá. Quando chegamos para lá, fulana, não estás a vir na igreja, o que se passa? As irmãs ao lado, eu estava calada. O que se passa? Não, um monte de voltas. Aí eu olhei para ela, eu disse: filha, senta aqui. Do que você sente falta? Que essa falta já começou na tua infância. E até hoje, essa falta é tão grande, que mesmo você vivendo sozinha, tendo o teu dinheiro, não preenche essa falta. Ela começou a chorar. Não tinha como, a gente teve que ir para a infância dela. A maior parte dos traumas que perduram, que nos desestabilizam, começaram lá naquele quarto onde você escondeu a tua criança. E foi muito profundo. As irmãs que foram lá só para visitar e achando que era só dizer vamos para a igreja, muita gente para de servir. Eu sempre falo isso aqui na igreja. Para de servir exatamente por causa disso, porque ela usa uma máscara de força. Vou fazer, mas vai chegar um momento que o que não foi resolvido lá atrás vai lhe aparecer de novo. E aquilo é o que lhe mata, aquilo é o que lhe desestabiliza, é que lhe mostra que isso tudo que você está mostrando aqui, isso não é nada. A solução para isso é você correr e pedir ajuda. Sempre falo, os crentes não gostam de fazer terapia, cura da alma, da mente. Acham que a pregação vai resolver. A pregação resolve. A pregação é como um paracetamol. A dosagem do paracetamol tem de 8 em 8 horas, de 6 em 6 horas. E quando é muito grave, de 4 em 4 horas. Mas passa. Se a pessoa está mesmo doente de verdade, o antipirético vem escrito lá nos paracetamol, vem escrito: esse medicamento não pode ser dado mais do que 3 dias. Quer dizer que se a enfermidade continua, então o problema já não é do paracetamol. A pessoa tem que ir no médico, tem que fazer exame para poder ver algo profundo existe. É como os problemas da alma. Você ouve uma pregação, vai andar um dia. Ouve outra pregação, vai andar 2 dias. Mas vai chegar um dia que o efeito acabou. Porque você não foi construído da base. O caminho da cura começa lá embaixo. Vamos ter que desconstruir a Maria, a Joana, que hoje é atleta, que hoje é líder, e vamos ir na criança. Quando nós encontramos a criança ferida, vamos cuidar dessa criança, curar ela, dar suplemento de força para ela ter coragem de se tornar agora um adulto que pode enfrentar tudo e todos e se defender. Muito bom. Bom, então, logo, pastor Elizabeth, a partir do que nos diz,
nesta terapia que se vai lá à infância, sou levado a pensar então e a pedir que nos fale disso, de que o nosso lar ou a nossa casa, e quando digo a nossa casa, estou a me referir lá atrás, a forma como nós fomos criados, fomos construídos ou desconstruídos, e nós pagamos essa desconstrução na vida adulta. Qual é o papel dos pais na definição da identidade do adulto? Os pais, eles são os progenitores da identidade. Cada pessoa nasce com seu traço de caráter natural, mas todo ser humano carrega do progenitor uma imagem. Se essa imagem for fusca, a pessoa tem o seu traço, mas vai carregar uma imagem também fusca, porque a criança e o adulto, saúde. A criança, ninguém está falando, falou eu. A criança e o adulto é como a pessoa que está à frente do espelho. Tudo que o adulto faz, a imagem repete. O adulto está aqui à frente, o que está ali é a criança. Então, tudo que o pai está fazendo, o filho também vai fazer. E ele vai refletir isso na sua vida adulta, bom ou mal. Quando nós lançamos o livro, quando lançamos o Assassino de Casamento em São Paulo, um angolano que vive lá há muitos anos, há 12 anos, me fez essa pergunta. Nós não conseguimos mudar os nossos pais, pastora, porque os nossos maus hábitos ou os nossos maus conceitos, nós crescemos com ele pensando que é o certo. Não é tudo que os nossos pais nos passaram que é errado, mas muito do que nos passaram é errado. É errado por quê? Porque hoje nós só conseguimos viver na nossa sociedade. Se nós sairmos, nós vamos ter choque. E hoje, quem sai do interior para a cidade só de Luanda já tem muito choque. Porque o que ele aprendeu lá, chega aqui em Luanda, já não tem valor, ou então está ultrapassado. Imagina no estrangeiro. E eu dei uma resposta. Irmãos, nós não vamos pegar e mudar o passado. Alô, o passado não muda. Se o teu marido te traiu, se o teu filho te ofendeu, se o teu colega seja lá o que for, já aconteceu. Não muda passado. Mas você tem uma prerrogativa. Você pode mudar onde vais. A nossa geração pode mudar a maneira como nós educamos os nossos filhos. Podemos. Eu acho que esse é o forte do meu ministério. Nós podemos, irmãos. Se o teu pai nunca te abraçou, nunca te deu um beijo, você pode. Se o teu pai resolvia tudo com a Maria das Dores, com mangueira, com fio de luz, você até hoje tem a cicatriz aqui. Essa aqui é quando papai me bateu no sábado. Essa aqui foi no domingo. Hoje prova-se que conversando com o filho ouve. Conversa só com ele, uma, duas, fala, ele vai ouvir. Nós podemos. E os nossos filhos não precisam crescer como nós crescemos. A psicopedagogia defende, não se deve, é crime bater. Não é a vara que a Bíblia fala. A vara que a Bíblia fala é a correção. O pai tem que corrigir. Quando o filho está torto, o pai corrige. Cada pai sabe a maneira certa de corrigir. Tirar aquilo que o filho mais gosta, dizer não é uma correção, mas não é agredir. O agredir é que o bater, a surra é que é agressão. A agressão não muda. Ok, nós crescemos dinâmicos, independentes, dono do nariz, trabalhamos para nós comer, para nós sustentar nossas necessidades, mas nós temos bué de trauma. Temos muitos traumas. O maior trauma que a nossa geração trouxe, não sabe dar nem receber amor.
E o amor é cura. O amor cura em todos os níveis. Seja amor de pessoas que se apaixonam, amor de alguém que te agrada. O amor cura. A nossa geração não sabe receber, não sabe dar. Do mesmo jeito como não sabe dar, não sabe receber. Se te dão, desconfia. Você deve ser feiticeiro. Quando é para dar, na minha família, irmãos, essa reflexão nós fizemos até nas pessoas que estão na igreja, porque é a mesma sociedade que a gente vive. Então nós podemos mudar o quadro, podemos melhorar, podemos ter uma sociedade lá frente de filhos que amam, que sabem dar, sabem demonstrar. Sabe por quê? Porque nós vamos para não vou falar velhice, vamos para a vida, para a maioridade, ou vamos para a terceira idade, e lá vamos precisar de ser cuidados. Se você não ensina o teu filho a amar, você vai ser o primeiro a pagar por isso. Ele não vai ter amor. Por que hoje no estrangeiro os pais são colocados em asilos? Porque a maior parte dos filhos não tem amor. Eu estava conversando com uma das minhas irmãs, estava a me contar como é que é lá nas casas de repouso onde elas trabalham. Ela me disse, mami, aqui não é tipo aí. Morreu um senhor aqui, deram a notícia na filha, ela ouviu, chorou, ela até me falou assim, chorou só 3 vezes. Ai. Mami, de 3 já calou. Já calou, já perguntou onde é que estão os pertences. E falou, pessoal, obrigada por tudo que vocês fizeram. E foi embora. Vamos se encontrar no velório. É falta de... Os pais não cultivaram isso. E sabe por que os filhos hoje dão isso nos pais? Porque não receberam. Os pais pegavam nos filhos. E Angola está a virar reflexo da Europa. Porque nós tudo que não presta a gente copia. Os pais pegavam nos filhos, entregavam nas babás internas, atiravam nas creches. Ficar com o filho às vezes no final de semana... Um filho que não fica contigo durante o dia não tem afeto. Essa reflexão da infância vai acontecer na vida adulta. Amanhã, quando tiveres idoso, ele vai te abandonar. Porque não se semeia aquilo, não se colhe aquilo que não se plantou. Uau! Quando a pastora começou a falar, me permitam essa ilustração, eu pensei e cai bem quando faço essa ligação entre o ferido de hoje e que é exatamente aquela criança de ontem deixe-me colocar desse jeito que esta criança de ontem esta rosa no espinho e que hoje ele brilha, mas ele carrega as feridas e as marcas deste espinho de ontem. Bishop Jakes, ele contou certa vez, num livro que ele escreveu, para falar, ele usou um neologismo, que é mesmo um arranjo dele, he motion, que quer dizer, he é ele. Motion, emoção. Como não existe essa terminologia, essa expressão em inglês, então ele conjugou a emoção dele. Porque na mente dele é que a mulher foi criada para demonstrar emoção e o homem é criado para não chorar. Criança, homem não chora. Isso não é só coisa nossa. Até eles lá, chora por quê? Homem não chora. Você é marico ou quê? E então ele conta uma ilustração de algo que lhe tocou, que certa vez no banheiro a fazer a barba, e ele ao fazer a barba e gira o espelho, verifica que atrás dele estava o filho dele, o caçula, este que casou com a brasileira. Ele olha e ele vê que o filho dele olhava para ele com admiração. E nesse encontro de olhares, ele se viu, ele disse, estava diante deles o passado e o presente.
Ele olhava para o filho dele e via o passado dele. E o filho dele, ao olhar para ele, estava a olhar para o futuro dele. Então o futuro dele e o passado dele se encontravam. Só que ele usa o seguinte pensamento: ele estava a fazer aquilo que é próprio da idade dele, mas não da idade dele. Mas ele estava a olhar para algo que ele desejava, que ele um dia faria. Só que ele estava a ver para algo a ser feito, mas não no tempo em que ele tinha que fazer. Ele está a olhar para algo que o filho um dia faria, um dia, futuro. Mas ele estava a olhar para algo que ele, para o passado dele, algo que ele já não fez. Por que eu estou a trazer esta ilustração? Não só se ajusta aquilo que a pastora já falou, mas há algo que eu queria que comentasse, que falasse, que eu anotei assim na minha mente. Nós, na viagem da vida, nós carregamos na nossa bagagem muita coisa, tanto positiva quanto negativa, mas muitas vezes nós somos mortos, e quando falo da morte, não estou a falar da morte física, da morte identitária, da morte da personalidade. Tem pessoas que são hoje o que elas não são, ou se tornaram, melhor dito, o que elas não são, se tornaram fruto do que ou o marido lhes passou, ou a esposa lhes passou, ou os pais lhes passou. O que eu quero que a pastora nos diga é como esvaziar a bagagem da vida, aquilo que nos é prejudicial. Como esvaziar a bagagem da vida, o que de negativo nós carregamos como parte da nossa identidade, mas que não é. Obrigada, pastor. Mais uma vez eu vou defender aqui. Precisamos ser tratados. Quando nós somos tratados... Mas o Espírito Santo já trata conosco. Quando nós somos tratados, nós começamos a nos conhecer. Quando nós começamos a nos conhecer, vamos nos dar conta que até onde chegamos, não estávamos a ser a essência do que somos. Deus já me deu a graça, ainda não abri o meu consultório, mas só trabalho na igreja. Já me deu a graça de ver pessoas que eu comecei a curar e hoje andam de nariz empinado. Eu conheci pessoas aqui na igreja que só olhavam para o chão, que tinha aquela linguagem de Gideão, né? Se achava zero à esquerda. Por quê? Porque cresceu a ouvir que não era nada. Mas nós estamos a orar, oramos sempre. Tivemos um retiro de 30 horas que no final eu fui para ministrar na vida de uma mulher e eu vi essa mulher no meio de um esgoto. E o Senhor me disse: o que tens que fazer não vais fazer aqui, vais fazer no gabinete. Então eu pedi para essa pessoa me procurar nos dias normais. E quando fomos fazer, quando comecei a trabalhar com essa pessoa, primeiro começamos a mudar a linguagem. A pessoa normalmente ela confessa aquilo que ela acredita que ela é. E a pessoa acredita que é quando se repete. Como eu disse, nós somos um gravador. A nossa memória guarda. Se a pessoa ouviu dos pais, dos tutores, né? Os que criaram: você é burro, desculpa a expressão, você é burro, você é feio, você é feia, você também quem? Ou se ouviu de uma pessoa que ama perto, às vezes é esposa, filho, sei lá. Se alguém estiver a repetir e essas palavras entrarem e você acreditar que o que estão a falar é verdade, primeiro é a tua mente que acredita, depois o teu corpo reflete o comportamento. Você vai dar conta que a pessoa, essa pessoa que eu estou a falar, até quando conversasse com os outros, achava que a boca dessa pessoa cheirava mal. Mas quem te falou que a tua boca cheira mal? Ah, não, porque me falavam, porque me disseram, porque me fizeram. Achava que tudo que faz, tudo que põe, e aqui nessa igreja, mais que é uma igreja dos saltos altos, essa pessoa se via o pano,
Como diz a minha irmã, o cocô do cavalo do bandido. É quando a pessoa mesmo se acha que eu sou nada. Então fomos desconstruir o que estava errado, depois construir o certo e finalmente oramos. Quando oramos por cima do que fizemos, a própria pessoa teve a visão de que era uma pessoa diferente. E hoje o comportamento mudou. Hoje o comportamento mudou. Eu tenho alguém que eu curei, que as pessoas sempre que ele falava, faz isso, faz aquilo, ela nunca fazia o que queria. Depois dela sair, depois de eu lhe dar alta, ela uma vez veio me disse, pastora, tá, me dizer que eu meti essa aqui. Fulana, meteste esse sapato por quê? E ela disse, eu respondi, pastora, como a pastora me disse mesmo, eu meti porque eu gostei. Eu calcei o sapato porque eu que gostei. Não, você não tem que gostar da minha conta. Então, é uma pessoa que não sabia se impor, já consegue se impor porque foi reconstruída outra vez. Amém. Poderíamos olhar para essa questão, vinculá-la ao versículo, ao texto bíblico que diz que renovai-vos. Transformados pela renovação do vosso entendimento. Sim, isso passa por uma transformação da visão, da autoimagem do indivíduo, ver-se para além do que... O pastor sabe que eu tenho dito que uma das maiores libertações que nós temos que ter é a libertação da opinião pública, né? Muita gente é liberta da feitiçaria, mas não é liberta do outro. E uma das maiores doenças, pastor, desculpa cortá-lo. Eu sempre digo, paludismo, se acusar, 1 por campo, 2 por campo. Tu sabes onde está a medicação. Você vai comprar, você vai obedecer, vai tomar e vai passar. Essas doenças patológicas passam. As piores doenças são as doenças da mente. Quando uma pessoa é destruída emocionalmente, é que essa doença pode demorar décadas. É assim que existem os psicopatas, os pedófilos, os doentes, os sádicos. Você lhe vê, ele está ali, mas já dado o momento, por causa do que aprendeu lá atrás, ele só quer violar, quer violar, quer violar, quer violar, quer violar. Eu por causa dessa minha área, eu assisto, já assisti mais antes do que agora até. Eu assisto muito investigação criminal, documentários que falam de crimes. E eu assisti um documentário que falava de um estuprador acho que é Canadá, não, nos Estados Unidos, uma das cidades. Ele só operava às 18h30, das 18 às 19. E ele só procurava mulheres que faziam educação física, que caminhavam, que corriam. Então, o que ele fazia? Ele olhava, via alguém que corria, e ele estudava essa pessoa. Ele fazia isso durante 30 dias, até o dia que ele já sabia que a pessoa ia correr, e ele ia para lá, e ele estuprava e matava. Se tornou um serial killer. Porque o prazer dele era, quando toca 18, 19, aquela hora, quando ele começa a correr, a adrenalina no corpo subia junto com outros prazeres. E isso começou desde pequeno, porque ele também foi abusado. Mas até que se descobriu quem era alguém numa cidade pequena. Até que se descobriu quem era, como é que ele se livrava dos corpos, ele já tinha morto numa cidade pequena, irmãos, 12 mulheres. Inclusive, ele trabalhava num açougue, né? Aqui chama que é talho. E esse talho distribuía carnes para o supermercado da cidade. E a maneira que ele se livrava dos corpos, que as mulheres apareciam ou não apareciam, a maneira que ele se livrava dos corpos era moer os corpos. Embalava a carne moída. E a cidade toda comeu carne daquelas mulheres. Ok, pastor, há pessoas que não se deixam penetrar.
como digo, Sim. penetrar, não se deixam. Como ajudar alguém que se torna hermético, que se fecha? Não é necessariamente fechado, mas se fecha. Não quer que você entre e traga para fora alguma coisa que ele quer conservar. Infelizmente, pastor, se não for por ter cometido um crime, a pessoa só é ajudada quando ela deixa e quer. Só. Se não cometeu nenhum crime. Se a pessoa cometeu um crime, existem maneiras. Existe aquela máquina que testa a voz para saber se a pessoa está a mentir ou está a falar a verdade. Aí, obrigatoriamente, a pessoa vai ter que... Ele falando qualquer frase, vai saber se ele está a mentir ou não. Mas, se for para ser curado, porque a cura, eu me vejo doente e eu corro atrás de ser livre desse mal. A doença é uma dor, é um peso. A cura, a palavra cura quer dizer cicatriz, livrar da cicatriz. Se a pessoa quer ser curado, ele é ajudado. Mas se a pessoa não quer, até em Cristo, quando nós não queremos, o Espírito Santo não pode fazer nada. A pessoa tem que querer. Então, nesse caso, podemos ser proponentes vamos lá, por exemplo, vamos lá para o campo do casal. Se o irmão ou a irmã, o parceiro notoriamente não quer se abrir, não quer que se penetre neste. E se eu tomar esse caso de casal, podia tomar outro, mas de casal. Seria correto dizer para outrem, desista? Nós em Cristo não. Desistir não. Existe uma máxima na vida quando as pessoas vivem com dor. Toda dor não vem para nos matar. Ou seja, a dor não vem para nos matar. Todo ser humano tem capacidade de resiliência. Isso aqui Deus colocou no ser humano, no homem. Resiliência que é resistir à ferida, à doença, ao problema. Então, nós os terapeutas passamos para alguém que está a passar dor. Em vez de alinhar no caminho da amargura, deve alinhar no caminho do aprendizado, porque toda dor tem um aprendizado. Toda. Se nós notarmos hoje no mundo, o mundo hoje é um mundo midiático. As pessoas dão lives, dão testemunhos, dão palestras, viram até milionários falando daquilo que lhes doeu, que lhes doía. Eu conheço, os irmãos também conhecem aquele cara que não tem braço, não tem pernas, não é? Mas tem mulher, tem filho. Hoje, a vida dele virou uma palestra. Se tornou celebridade. Isso, se tornou celebridade. Do mesmo jeito, eu às vezes recebo casos, e eu digo assim, principalmente nas mulheres. Pastor, é demais. Às vezes estou acompanhando um caso há 1 ano, 2 anos. Sabe o que eu digo? Filha, faz assim. A partir de hoje não lhe veja como teu inimigo. O teu marido lhe vê como um doente. Sabe o que se faz com um doente? Se ajuda. Mesmo que a vítima seja você. Você vai ser superior quando você não dançar a música dele. Quando você não entrar no mesmo buraco. Porque se vocês dois entrarem no buraco, não vai ter quem salva quem. Então, lhe veja como um doente. O doente precisa de ajuda. E comece a lhe ajudar a ficar curado. Quando você começar a lhe mostrar que ele é doente, que você está ali. Se ele curvar, você curva. Se ele subir, você sobe. Se ele descer, você desce. Não afronte, mas lhe ajude. Sempre que as pessoas foram por esse caminho, a dor não lhes matou. E como um doente cura um outro doente? Como um doente cura um outro doente.
Primeiro doente tem que ter Deus. Porque só Deus é que nos dá graça que mesmo com dor consigamos carregar as dores dos outros. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bom, verdade. Pastora, como ajudar alguém a trabalhar pontos fracos de sua vida? Como ajudar alguém a trabalhar os seus pontos fracos? Primeiro a pessoa tem que querer, não é? Se a pessoa quer, a pessoa vem. Existem exercícios que nós demos para a pessoa sair da fraqueza e se tornar forte. Um deles é fazer alusão, buscar na mente da pessoa o que ela sonhou para si própria. Porque muitos são adultos, deitaram fora os sonhos. Uau! Uau. Deitaram fora os sonhos, se acomodaram só já. Ouviram? Muitos são adultos, mas deitaram fora os sonhos. O teu sonho é a tua capacidade. Você tem essa capacidade. E os sonhos Deus nos deu de pequenos. Eu quando era pequena, lá no hoje ainda a piquenicar, né? Aquelas brincadeiras de panela com as minhas amigas. Eu falava sempre, eu quando ser mais velha, vou ser médica. Quando ser mais velha, vou ser médica. Eu não sabia que seria médica do outro lado. Eu pensava mesmo que era médica de dar injeção. E aí, falava muito também. Eu quando ser mais velha, um dia vou andar no avião. Eu falava muito do avião. Hoje é que tudo, o Espírito Santo me traz isso. Hoje, a Malu é que se tornou médica. O Júnior hoje é que é... Sabe que os teus sonhos, você não pode anular, porque os teus sonhos são os sonhos da tua geração. A Bíblia fala que quando José contava os sonhos, o pai dele lhe ralhava, mas a Bíblia fala que Jacó guardava esse miúdo. De certo que Jacó também pensava nisso, mas o filho é que teve coragem de tirar isso para fora. Não mata os teus sonhos, porque nos teus sonhos tem outras pessoas. Matando os teus sonhos, você está matando uma geração. Uau, está a valer a pena? Dá para a gente refletir sobre aquilo que nós devemos deixar para trás, aquilo que nós devemos levar para a frente, para diante de nós. E como definir o parâmetro daquilo que temos que deixar para trás, daquilo que temos que levar para frente. Isso aqui o pastor sempre fala quando prega, principalmente quando fala de José. Aquilo que nos prejudica, aquilo que até na vida adulta não deu certo, não insiste. Não existe. Há adultos que gostam de amor platônico. Sabe amor platônico? Sonhar com uma mulher que nunca vais ter. Vai lembrar o meu cunhado, o irmão dele. Angelina Jolie. Que sempre gostou de branca. Ele, o sonho dele bem alto. Chegou com uma pula. Você nunca vai ter pula, é mesmo preta. Isso é amor platônico, é coisa que você não vai ter. Tá lembrando quando nós éramos crianças? Vocês não, na nossa geração. Nós ficávamos assim na estrada. É meu carro. Há dias aconteceu com isso, nós fomos num lugar aí, que nós disse, nossa, esse carro, meu carro. Isso aqui é platônico, você está devagar. Aquilo que não deu certo, até aos 35, para. Deixa. Aquilo que você achava, não gosto. Aquele que você não gosta. Se é o que está a dar certo, é aquilo que você tem que fazer. Sabe que Deus nos respeita? Muitos de nós vivemos atrasados por causa do respeito que Deus tem por nós. Estás a tentar, não estás a conseguir. Deus já está a te mostrar, aqui não é caminho. Mas como você quer, vai. Vai sempre dar com os burros na água.
pensa, não está a dar certo, vou voltar. Aquilo que você não desejaria, mas é aquilo que dá certo, pega naquilo e comece. Muita gente dizia assim, aqui nós tínhamos alguém que dizia, eu casar com o Bacongo? Nunca. Pastor, não me fale isso, pai. Não me fala isso, pai. Hoje casou com congolês, não é só Bacongo, congolês. E para isso precisou passar dos 30, quase a 40 anos. É a coisa que está atrasada, porque você é o impedimento. Eu faço uma oração sempre. Não deixe que eu impeça o teu agir na minha vida. Livra-me de mim, dos meus conceitos, das minhas regras, dos meus... Aquilo que não dá certo, você pode achar que é certo, mas se não está a dar certo, é a prova de que não é aí o caminho. Aquilo que é imprevisível, mas está a dar certo, siga por um novo caminho. E certamente Deus tem algo de melhor para nós. Isso é muito bom. E é sério. Eu lembrei, ontem nós estamos a vir do encontro de casais. E lembrei-me lá. Tem um casal que está a completar 18 anos. E eu lembrei-me que, porque nós somos padrinhos, né? Que no dia do casamento, do cortejo, alguém deu-me um bilhete em que dizia que esse casamento não vai dar certo. Que esse homem não é para ele. Ele não está a ouvir a voz de Deus, esse homem é para mim. E pais, meus irmãos, esse casal está a celebrar 18 anos de casado e a outra não casou até hoje. Isso é sério, porque sabe que temos que falar isso, porque é de igreja. Tem crente que sobe o monte para ir orar para o casamento do outro, não dá certo. Você não é crente. Você está a se automutilar. Não é correto isso. Então vale o que a pastora falou. Não está a te olhar mesmo 1 ano, 2 anos. Parte para outra. Se cura. Isso já é doença. Diz, Senhor, me traz o que é meu. Aleluia. Uau. São 20h30, mas uau. Tem pessoas que querem deixar uma marca, né? Fazer coisas grandes e acho que vou deixar essa pergunta para uma outra ocasião, porque veio o Espírito. Eu e a pastora, já lhe disse isso. Eu e a pastora vamos trabalhar um dia, assim como estamos a trabalhar, mas num domingo. Uma outra ideia. A pastora acredita que a cultura formata-nos de um modo que, sendo cultural, sendo comunitário, formata-nos de modos a que aquilo que é singular, que é particular, e talvez poderia dizer que é divino, seja destruído. Não sei se percebeu. Quero dizer, posso tomar aqui, há uma cultura de igreja, há uma cultura, aqui se faz assim, mas o indivíduo, bom, como eu penso muito Bíblia, né? Sansão, que Israel é subjugado pela Filistia e o sistema e o ambiente e a realidade é nação contra nação, mas Sansão sai desta
mentalidade judaica, israelita, porque ele é de Dan, israelita, de subjugação, para se tornar o opressor ou aquele que subjuga os adversários. Ou seja, Sansão se tornou aquele indivíduo que não se deixou formatar pela cultura ou pelo sistema da nação. É possível você sair, cumprir o seu destino, rachando com um modo de pensar da família, ou da cultura, ou da igreja, ou da comunidade. Eu aqui queria reformular, não cultura, mas tradição. Ok, pode ser, tradição. Tradição que é a obrigatoriedade de agir e de pensar. Porque cultura, se nós formos a ver, cultura acaba sendo o orgulho. Cultura é aquilo que identifica os povos, não é? Nós aqui na Adonai, a nossa cultura é só a nossa saudação, é uma cultura. Shalom, Adonai. A nossa cultura é uma identidade. Agora, tradição é o que nós chamamos de legalismo. Obrigatoriamente tem que ser assim. E graças a Deus nós não somos legalistas. Mas quando há legalismo, as pessoas de tanto cumprir o legalismo acabam perdendo a voz de Deus. Porque elas são mais propensas a agradar a lei, que é a tradição, e não aquilo que está na Bíblia. É assim que dentro das igrejas, das religiões, até como é que eu vou falar? Nas nossas regiões, nos nossos municípios, nós conseguimos notar que há comportamento que afasta as pessoas do cristianismo, e aqueles que estão no cristianismo, mas vêm com a tradição, há comportamento que lhes afasta de Deus. Por exemplo, a pessoa cresceu no interior da Angola, não vou falar o nome de nenhuma província, no interior, se converteu, a maneira como ele cresceu é, quando a criança tem febre, tem que procurar o tio fulano para dar chá, para fazer massagem, para ele flexionar. Quando ele vem para Cristo, como ele acha que aquilo é certo, quando está aqui na igreja, ele vai começar a satisfazer os dois lados. Na igreja ora, mas quando ficar doente, ele sai. Porque para ele os pastores são mesmo bons, mas os nossos mais velhos. E isso, irmãos, isso aqui hoje é a identidade de todas as igrejas, tem crentes assim. Ele está na igreja, mas ele cresceu sabendo que o tratamento para ser eficaz tem que ser tradicional. Do mesmo jeito como ele vem, é do mesmo jeito também como ele vai. Então isso é um impedimento ao verdadeiro cristianismo. No fundo, essa pessoa só está na igreja. A sua tradição lhe impede de ser filho, de se tornar filho de Deus. Porque o filho de Deus é um com Deus. E essa pessoa não é um. Hoje nós temos, quando nós fomos ao Kwanzaa Norte, houve um momento na vigília que eu parei, olhei e disse, uau, aqui tem mesmo demônio. Aquele lugar tem muitos demônios, irmãos. Os demônios lá andam com as pessoas. Demônio no Kwanzaa Norte assiste culto, canta. Porque uma moça que estava a cantar caiu. Ela está a cantar, está a ministrar, mas naquela hora também caiu. Não caiu debaixo do poder, caiu endemoniada. Porque aquele povo, eu disse ao missionário, vocês aqui têm muito trabalho, muito trabalho. Aquele povo, o conceito deles é que a tradição deles tem valor, tem peso. E nós, para mudar isso, primeiro vamos ter que lhes ensinar a palavra e orar muito com eles. Quando eles provarem, como aconteceu
com o apóstolo Paulo lá em Éfeso, que aqueles amuletos não têm valor, só assim que eles vão se entregar para Jesus. Por quê? Porque quando se repete uma mentira 100 vezes, a pessoa que ouve acredita que essa mentira é uma verdade. Então a tradição tem esse poder. Os problemas que nós temos com as pessoas na igreja, de doutrina, de casamento, é que ele acha, não, o pai me disse, mulher não é família. Ele está a vir te trazer problema. Você está a ver que ele considera que a mulher dele não é família dele. E a base dos problemas está ali. Outra, minha mãe me disse, no marido você não pode lhe contar todo o teu dinheiro. E você vai ver, a mulher construiu o prédio, o marido não sabe. A mulher tem conta bancária, o marido não sabe. Porque na tradição deles é assim, quem sabe a conta bancária dela é o irmão dela. Nós costumamos ver nos óbitos. Quando acontece o óbito, você vai ver, hein? Só tem vergonha de falar. A mulher não sabe nada do marido, mas você viviam como? E quem está a agir já é o irmão já do marido. E eu me pergunto, mas irmãos, isso é casamento? Casamento é uma união. Como é que no dia do óbito, quem está a resolver tudo, a mulher não sabe responder nada do marido? Ou o marido não sabe responder nada da mulher? Quem toma já à frente já é a família. E nós estamos na igreja. Às vezes é crente com crente, sogra é crente, mas o comportamento é esse. Porque eu descobri que em Angola, a tradição ainda fala muito alto. Ainda fala muito alto. Ele faz filho na rua, encontramos problema no Kwanza Norte. Ele faz filho na rua, ele é crente, a mulher é crente, ele é que pecou. Foi fazer filho na rua, vai buscar a mãe dele. Mãe dele vai lá, vai reconhecer o neném e vai ficar tudo bem. A mulher dele que é a pecadora. Quando me fizeram essa pergunta no Kwanza Norte, eu disse, mas você casou com a tua mulher ou casou com a tua mãe? Quem me fez essa pergunta é crente, é obreiro. Mas eu tenho um filho fora, se a minha mãe conhecer, é pecado. É pecado sim. Porque você não é casado com a tua mãe, você é casado com a tua mulher. Se você está aí reconhecer um filho com a tua mãe, não com a tua mulher, porque a tua mulher tem que te perdoar. Você trouxe um filho dentro de casa, você com a tua mulher tem que se consertar para ir reconhecer aquele filho. Não é você com a tua mãe. Quer dizer que mesmo estando na igreja obreiro, no teu conceito, a tua união é com a tua mãe, não é com a tua mulher. Então a tradição tem destruído muita coisa no nosso meio. Última pergunta, que o tempo já foi embora. Eu a pensar que eu fiz mais perguntas assim. Ela vem acusar e não deu mais espaço à mulher do que assim, mas foi muito bom. Uau! Hã? Não demorou, né? Mas foi muito bom. Última pergunta. Pastora, olha para adolescente, para a adolescente, para a jovem solteira que sonha casar, que deve casar, que vai casar. O que dizer para essa jovem, para essa adolescente que vai casar, que não quer casar com um marido abusivo, como o pai abusivo? Como é que ela vai fazer para não ter a mesma sorte da mãe? E terminamos. Ok, obrigada, pastor. Existe um perigo muito grande de pessoas que crescem no meio de lares tóxicos. A ciência já carimbou isso. Quer dizer que é constante. Quem cresce num lar tóxico quase sempre tem a desgraça de reproduzir lar tóxico. Se uma mulher é filha de um pai abusador, ela vai arranjar mais um marido abusador. Infelizmente. Sabe por quê? Porque nós refletimos comportamento. Se a tua mãe aturava, você também vai aturar, também vão te brincar. Porque você foi formatada para isso. Então o meu conselho é, fique atento aos sinais. Não ignore os sinais
E respeite o processo. Não ignore os sinais. Se for um abusador, o abusador, ele nunca vai deixar de ser só porque você é boazinha. Te bateu uma chapada hoje, vai te pedir perdão, vai ajoelhar, vai te comprar garoto, vai te comprar a caixa do garoto, vai te comprar... Aquilo é só uma semana. Vai voltar de novo. Vai voltar de novo. Você depois... Vão viver esse processo, parece o gato e o rato. E você vai chegar um momento que você vai se sentir cansada, farda, porque a toxicidade cansa e mata, esgota, tira as forças. Respeite o processo. O processo é o quê? O teu próprio processo. Nunca entre numa relação que você não se sinta confortável e nunca entre numa relação em que você não pode ser você. Nunca. Nunca. Não entre numa relação que você não pode ser você. Se você tem um namorado, uma namorada que quando ele te diz está vivo, você está a procurar chinelo, está a procurar... Stop. Tens que meter sempre um brinco, tens que... Aquele vosso mundo aí vai acabar. Tens que ser você. Do jeito como você é. Porque amor é o que você plantou em mim, do que você é. Se não está lá... Vamos aplaudir mais uma vez. Uau! Meus irmãos, nós vamos terminar esta temporada, esta fase de cristianismo prático com o pastor Achille em outubro. Escute. Eu depois retomo os quartos na palavra com estudo bíblico. Vamos analisar um livro da Bíblia que é muito precioso. E depois vamos retomar o próximo ano. Vamos começar o próximo ano com quartos na palavra, com cristianismo prático, abordando outras temáticas e com outras pessoas até de fora, que vai ser muito bom. Mas eu não sei vocês, mas valeu a pena. Uau. E eu já fiquei a pensar que vou ter que depois escrever um livro sobre cristianismo prático. Testemunhos que constroem. Nosso objetivo é desconstruir à medida que nós construímos. Desconstruir preconceitos à medida que nós construímos conceitos. Amém? Sabe, irmãos, é uma coisa muito profunda. Se meus irmãos pensarem essas últimas falas que a pastora disse, capte isso, guarde. Não entre numa relação em que você deixa de ser você. Homem ou mulher. Nós falamos que... Sabiam que é a mulher que bate? A mulher que bate. A mulher que abusa. A mulher que gostam que lhe batem. Até ele depois entender que isso é uma doença, vai levar tempo. Então, o objetivo é nos posicionarmos. O pastor Elizabeth gosta de dizer para alguma pessoa: epa, você, o marido te ofende, te bate, você também já vira largada. Sabe o que é largada, né? Começa já a andar de chinela, toda a mãe. Não. Ele é mau, malandro.
seja você. Aleluia. Não te paga salão, se paga sozinho. Vai, se paga sozinho. Salão. Mais cedo ou mais tarde ele vai pensar que você está se pôr bonita para alguém. E quem sabe se é mesmo. Porque alguns e algumas merecem. Alguns e algumas. Vamos ofertar. Vamos ofertar. Uau. Glória, glória, glória ao Senhor. 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 Minha glória, Ao Senhor. minha glória, Ao é tanta glória. Ao Senhor. E minha glória, Ao e Senhor. minha glória, Ao é Senhor. tanta glória. Ao Senhor. Cristo se deu a sua vida para nos salvar. Cristo cedeu a sua vida para nos salvar. Cristo se deu a sua vida para nos salvar. Cristo cedeu a sua vida para nos A salvar. sua vida, 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 Para nos a salvar. sua vida. Para nos salvar. Com mamá, Yesu é com mamá. Kumama, Yesu é kumama. Com mamá, Yesu é com mamá. Kumama, Yesu é kumama. Oh, Yesu é, 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 É kumama. oh, Yesu é. É kumama. Hosanna, meu ame, Hosanna, meu ame, Osane, moyo wami, osane, moyo wami. Hosanna, meu ame, Hosanna, meu ame. Alguém trouxe dízimo? Alguém tem trazido seu dízimo? Podemos, não tendo. Há aqui alguém pela primeira vez que não é crente? Que não é cristão? Porventura alguém? Somos todos de Jesus? Antes de terminarmos, me permitam o seguinte. Depois da manhã, sexta-feira, começa o congresso. Eu ia falar congresso do Espírito Santo. Congresso de evangelismo e missões. Então, ok, ainda bem. Pastora Wilma, não tem folhetos para distribuir? Vou tirar meus folhetos para distribuir aqui agora para você evangelizar almas para trazê-las já mesmo a partir de sexta-feira. Pai, louvado seja o teu nome. Aqui certamente recebem dízimos homens mortais. E ali, aquele de quem se testifica que vive. Este é Jesus, em quem nós estamos a confiar essas vidas, esses dízimos e a prosperidade delas, em nome de Jesus. Amém. Esses folhetos são meus, mas não são para dar para quem quer folheto, é para quem quer ganhar almas, para quem vai trazer almas. Ajuda-me só. No final, Pastora Wilma, toma.
Diaconisa Nazaré, toma. Pastor Manassés, toma. Josimar, pega. No final, dá falta, né? Somos. Pois aqui deve ter mais de cerca de 80, então. Diácono Hélio, toma. No final, termina, pega desses servos de Deus os teus folhetos. Cada um dentro da sua capacidade. Peça 10 folhetos é 10 pessoas, 5 folhetos é 5 pessoas, 3 folhetos é 3 pessoas. Amém. Leva-nos em paz, Senhor Deus, guardados e amparados por essas ruas, oelas, becos, estradas e valados. Se o Senhor é por nós, se o Senhor é por nós, se o Senhor é por nós, ninguém. Que Deus abençoe os amados. Vamos então, não saia sem pegar os folhetos.